Mais uma vez, estamos aqui. Falando da palavra de Deus, aos meus amigos do Kawai, meus seguidores da rede social. Sinto-me honrado, privilegiado, ter essa oportunidade de fazer esse vídeo, tomando um cafezinho, muito bom. Cuidar da saúde é importante. Você ter uma disciplina, se organizar, acordar cedo, é verdade? E nada de correria. Tudo que é feito em correria, no final dá errado. Você que me segue no Kawai, você que curte meus vídeos, quando chegar aí, compartilhe, comente, divulgue para as pessoas, tá bom? Estou seguindo vocês, pode ter certeza. Sou fiel quando o seu vídeo chega na minha página, pode ter certeza que eu sigo vocês, eu curto, eu comento, eu compartilho, com certeza, tá? Com certeza. Eu não quero ser taxado de mentiroso, nem de omisso. Eu quero trazer uma transparência. Você que é conta pequena como a minha, não escute voz estranha dizendo desista. Você está perdendo tempo. Não escute essas pessoas. Se algum vídeo chegar, tá, na sua página, com essas ideias, ignore, pule ele, passa. Converse com pessoas, interaja com pessoas que querem crescer e querem se destacar. Nós estamos aqui e todos nós precisamos aproveitar as oportunidades. O meu assunto hoje é sobre o choro. João chorou, começou a chorar, chorou. Deus deu uma revelação escatológica. João foi arrebatado em espírito. João estava preso numa ilha chamada Pátimo. E essa ilha pertencia ao governo romano. E nessa ilha era preso pessoas de alta periculosidade. Ali era impossível uma pessoa tentar fugir, porque era em alto mar. Uma ilha isolava-se. Era quase 900 quilômetros de distância da cidade. Então era impossível o homem sair dali a nado. Somente de barco. Somente de barco. Mas João, num momento de aperto, onde no início da igreja começou a perseguição dos primeiros cristãos. João, ele é o apóstolo do amor, é aquele que estava na Santa Ceia e estava com o seu rosto encostado no peito de Jesus. João era uma pessoa inteligente e Deus escolheu João para mostrar o que vai acontecer no futuro, os futuros acontecimentos. E no livro de Apocalipse, que é a revelação ou descortinamento, a revelação, Apocalipse quer dizer revelação. Aquilo que você não estava enxergando, o Apocalipse ele faz você enxergar. É a revelação de Deus para os futuros acontecimentos para a humanidade. E aqui no capítulo 5, eu quero ler com você bem compassadamente, diz que
João dizendo, e vi, ó, na destra do que estava sentado sobre o trono, ou seja, na direita de Deus, João viu o quê? Ó, João viu um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, ou seja, colado. Diz a Bíblia que ninguém podia olhar para o livro, nem tocá-lo. Já imaginou? Só que nesse livro era o desenrolar dos futuros acontecimentos. O que vai ser da humanidade. Aqui é a revelação escatológica do futuro acontecimento. A grande tribulação, a vinda do anticristo, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Aqui tem a revelação do novo céu, nova terra, da nossa nova Jerusalém. Aqui tem o juízo final, tudo no futuro. E no versículo 2 diz assim, e vi um anjo forte, olha só, bradando com grande voz, ou seja, falando bem alto. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos, ou soltar os selos? Aqui diz assim, no versículo 3, ninguém no céu, nem na terra, olha só, ninguém no céu, anjos, nem na terra, seres humanos, ó, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, quer dizer, nem os anjos tinham condição de olhar para esse livro, nem os que estavam aqui na terra olhar para o livro, nem debaixo da terra olhar para o livro. Olha como é que era a importância desse livro. No versículo 4, João falando, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno, primeiro, de abrir o livro, de ler o livro, nem de olhar para ele. Versículo 5, e disse-me um dos anciões, são os 24 anciões, e disse-me um dos anciões, olha aqui, não chores, olha só, eis aqui o leão da tribo de Judá, descendente de Judá, a raiz de Davi, genealogia, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, ou seja, soltar os seus selos, tirar o selo, pegar o livro, soltar, desamarrá-lo e tirar os selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, dos 4 animais viventes, e entre os 24 anciãos, um cordeiro, olha só, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado à terra. Fala de onisciência. Fala aqui da onipresença, de onipotência de Deus. E veio, olha só, está falando que o cordeiro veio, pegou o livro que estava à direita do que estava sentado no trono, ó, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciões, joelharam-se diante de quem? Do cordeiro. Tendo todos eles, olha só, instrumentos musicais, harpas, salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, da igreja.
Olha só, e eles reunidos e cantavam o novo cântico, dizendo: digno és, olha só, ao louvor, de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, está falando do Cordeiro, e com o teu sangue, o sangue derramado na cruz do Calvário, compraste para Deus homens de todas as tribos, língua e povos e nações. Está falando que no derramamento do sangue desse cordeiro, sabe que é a linguagem de figura? É uma ilustração. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Na sua morte, ele comprou para Deus, com seu sangue, homens de todas as tribos, línguas, quer dizer, idiomas, povos e nações. Ou seja, a salvação foi para todos. O preto, o branco, o rico, o pobre. Aqui não tem esse negócio de celebridade. Jesus morreu para todos. Para aquele que está lá na sarjeta, para aquele que está lá no crime, nas drogas, na prostituição. Jesus morreu para todos. O presidente, vice-presidente, o senador, o artista, o ator, não importa. Não importa o seu destaque terreno. Jesus morreu para todos. Ou seja, a oportunidade de salvação é para todos. Ó, versículo 10. E para o nosso Deus, olha só, os fez reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está falando salvação. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, Jesus virá nas nuvens e os anjos tocando trombeta, milhões, milhares de milhares, eles vão nos 4 cantos do planeta Terra. Primeiro, ressuscitar os que dormem no Senhor. Depois, transformar aqueles que estão aqui vivos. Eles vão ser arrebatados, levados. Primeiro, vai ressuscitar os que dormem no Senhor, no seio de Abraão, no paraíso. Eles vão receber corpo incorruptível. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos. 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 E os que ficarem vivos juntos vão ao encontro do noivo. Jesus vai estar nas nuvens. Tá? E vai ser o cortejo nupcial. Vai ser o encontro da igreja com o seu noivo, o mais desejado das nações. Versículo 11. E olhei e ouvi a voz, olha só, de muitos anjos ao redor do trono, em volta do trono, e dos animais, que são os 4 animais viventes, e dos 24 anciões. Os anjos eram o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Olha só, milhões de milhões e milhares de milhares. São os anjos que Deus criou. Espírito, ministradores. São esses anjos aqui que estão à disposição de Deus. Estão à disposição de Deus. São esses anjos que são enviados para guardar sua vida, te proteger. E são esses anjos que, na vinda de Jesus para buscar a igreja, eles virão juntos. Todo mundo com a trombeta. Tocando a trombeta. Para buscar, sabe quem? Os escolhidos. Olha só. Milhares de milhares. Versículo 12.
que com grande voz diziam, está falando os anjos falando, olha só, digno é o Cordeiro que foi morto. Jesus, mataram Jesus, que é sexta-feira da paixão. Fala sexta-feira da paixão, no sexto dia da semana, crucificaram Jesus. E Jesus, ele entregou o Espírito ao Pai. Na 9ª, 15 horas, horário de Brasília, Jesus entregou o Espírito ao Pai. Ou seja, Jesus morreu fisicamente. De receber poder, falando de Jesus, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi, olha só, toda a criatura que está no céu, anjos, e na terra. Isso João dando testemunho do que viu lá no céu e debaixo da terra, e que está no mar. Toda a criação de Deus e todas as coisas que nele há. Dizer, ele ouviu a criação de Deus dizer sobre esse Cordeiro. Ao que está assentado no trono e o Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Olha só, e os 4 animais, que são os 4 animais viventes, diziam amém, assim seja. E os 24 anciões joelhavam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Entendeu? Os anjos glorificou a Deus, ao que está assentado. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Jesus falou: se ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus falou que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. João estava exilado numa ilha chamada Patmos. Mas Deus deu essa revelação, usou João para toda a humanidade, sobre o Cordeiro. O Cordeiro está lá no céu, santuário celestial, o verdadeiro sacerdote, aquele que tira o pecado, aquele que João Batista profetizou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e encontrará pastagem. É esse Cordeiro que disse que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E o Cordeiro dizendo: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E esse Cordeiro disse: sem mim nada podeis fazer. E terminando esse comentário, ele ensinava para Nicodemos: eu sou o caminho. Ensinar para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, é o Cordeiro, mas tenha a vida eterna. Ele ensinou a Nicodemos que necessário é nascer de novo, da água e do Espírito. E esse Cordeiro breve virá. E esse livro das profecias escatológicas, está se cumprindo. Os céus e a terra passarão, mas as palavras desse Cordeiro não hão de passar. No céu, aqui embaixo, na terra, nem embaixo, ninguém foi digno nem de olhar, nem de ler, nem tocar nesse livro. Mas quando o Cordeiro pegou na destra do Pai este livro, houve uma comoção da natureza. Os anjos glorificavam a Deus. Os 24 anciãos,
os quatro animais viventes, os anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, milhares de milhares, em volta do trono, dizendo: digno é o Cordeiro. Ele, com o seu sangue, comprou para Deus homens, tribos, línguas, povos e nações. E através da sua morte, ele nos fez reis e sacerdotes lá no céu. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus disse na sua pregação: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não tem outra saída. Tudo passa. A nossa vida é como o vento, passa e não volta. Tá bom? O que adianta você escolher o ouro, a prata, a riqueza desse mundo e desprezar o mais importante, a riqueza da salvação. Tudo que você conquistou aqui embaixo, fica aqui embaixo. Jesus falou que quem é de baixo, busca as coisas de baixo, prioriza. E quem é de cima, prioriza as coisas de cima. Se você nasceu da água do Espírito, prioriza as coisas que são de cima. Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo 3, disse: se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, voltar, que ele vai voltar, nos levará. Tá? Colossenses, no capítulo 3, tá? Para encerrar essa mensagem, e eu creio que ela vai ser de grande aqui, ó. Versículo 3. Primeiro, Colossenses, carta do apóstolo Paulo, a igreja em Colossos, que diz assim: portanto, se já ressuscitasse com Cristo, ó, buscai as coisas que são de cima. Lê a Bíblia, irmão. Louve a Deus. Se preocupe com a sua vida espiritual. Para. Hein? Hoje é o contrário. É o cabelo, é o corpo, é a academia. Crente fazendo tatuagem no corpo, preocupado com vaidade. Isso passa. Irmão. Isso não é espiritualidade. Isso não vai trazer espiritualidade nenhuma. Isso é vaidade. Vai mexer com a sua sensualidade. Ó, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Segundo ponto. Pensai nas coisas que são de cima, do céu, não nas que são da terra, aqui de baixo. Ó, porque já estás mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ao versículo 6, 4. Quando Cristo, está falando do Cordeiro, que é a nossa vida, vida eterna, que nos dá vida, voltar, então também vós vos manifestareis com ele em glória, ou seja, iremos junto com ele para a glória. Que Deus te abençoe, que esta palavra seja uma palavra rica, que seja um alimento saudável para o seu espírito, para a sua alma, e que venha trazer paz para o seu entendimento. Um abraço, fica com Deus. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Vai entrar na sua, aí na sua conta, tá bom? Tá, na sua página, José Maria. Ó, me segue aí, tá bom? Me segue, curte esse vídeo, comente esse vídeo, compartilhe, divulgue, espalhe para seus amigos, para o seu irmão, para sua irmã, para sua mãe, para o seu pai, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu vizinho do lado, seu colega de trabalho. Vamos semear a palavra de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.